Os tanques russos estão desaparecendo do campo de batalha, não porque estejam obsoletos, mas porque estão sendo caçados. Drones de primeira pessoa transformaram as linhas de frente em verdadeiros massacres. Gigantes de aço, que antes marcavam o apogeu da guerra moderna, agora fogem da batalha. A Rússia não está mais enviando tanques, pois estão sendo destruídos antes mesmo de abrirem fogo. Isso não é apenas uma mudança tática, é o fim de uma era. De armamento decisivo à armadilha mortal, descubra por que o tanque chegou ao seu fim, e o que isso implica para as guerras do futuro. Até julho de 2025, o Estado-Maior da Ucrânia registrou um número assombroso de 9.760 tanques russos destruídos. O site independente Oryx, que monitora as perdas de equipamentos militares por meio de imagens e vídeos geolocalizados, estimou o total em 3.690. No início de 2022, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos previa que a Rússia tinha cerca de 17.500 tanques disponíveis, incluindo uma mistura de T-90, T-80, T-72, além dos mais antigos T-64, T-62 e T-55. Se os números do Estado-Maior estiverem corretos, isso significa que a Rússia perdeu mais de 55% de sua frota, a uma taxa aproximada de 1 por dia. E mesmo considerando os números menores do Oryx, que são incompletos devido à metodologia rigorosa do site, a Rússia perdeu 1/5 de seu estoque em pouco mais de 1.000 dias. A capacidade de reposição da Rússia para compensar essas perdas se esgotou. Os novos modelos, como o T-90M ProRes e o T-72BM, ainda estão saindo da linha de produção, com um novo lote de T-90 Mestre entregue para o novo ano. No entanto, isso tem sido completamente insuficiente para acompanhar as perdas. A Rússia tem recorrido a tanques mais antigos, retirados do armazenamento, reformados às pressas e enviados ao fronte, cientes de que serão transformados em sucata nos campos de batalha da Ucrânia Oriental. Um exemplo é o T-80 BVM. Um lote desses supostos tanques de batalha principais, novos, foi entregue pelo fabricante Uralvagonzavod em junho. Porém, não se trata exatamente de um veículo novo. É uma versão reformada do T-80B, que entrou em serviço em 1976. Com um canhão de 125 mm aprimorado, capaz de disparar o míssil antitanque 9M19M em VAR, um motor renovado, proteção ligeiramente melhorada e novos componentes, ainda é essencialmente um tanque reformado da era da Guerra Fria. A produção mensal está limitada, com a Rússia conseguindo fabricar apenas algumas dezenas desses veículos. Além disso, imagens de satélite mostram que os estoques de tanques russos estão drasticamente diminuídos, com modelos cada vez mais antigos sendo retirados, reformados e enviados para as linhas de frente. Analistas estimam que, em 2022, a Rússia reformou e produziu cerca de 1.500 tanques. Esse número caiu para 600 em 2024 e deve despencar para aproximadamente 400 em 2025. Na segunda metade de 2025, a indústria de tanques russos poderá cobrir no máximo 30% das perdas na Ucrânia. A escassez de tanques recuperáveis e as péssimas condições dos que estão sendo reformados têm prolongado o processo, enfraquecendo ainda mais a posição da Rússia. O que levou um símbolo de poder militar a se transformar em uma armadilha letal? Em parte, a resposta reside nas táticas eficazes da Ucrânia, que soube usar drones de forma inovadora. O exército russo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, contava com cerca de 2.000 tanques, incluindo alguns dos modelos mais modernos. Mas os defensores, armados com aproximadamente 1.000 tanques, conseguiram não apenas resistir, mas contra-atacar, levando a força russa de volta para a defesa. A partir desse momento, a guerra mudou. As estratégias ucranianas, que incluíam drones pequenos e acessíveis, transformaram o campo de batalha. A habilidade de atacar de cima tornou os tanques vulneráveis, revelando os pontos fracos que foram ignorados durante décadas de desenvolvimento. O resultado? Um cenário em que os novos modelos de tanques, mesmo os mais avançados, tornaram-se vítimas de uma nova era de combate. Prepare-se, pois a evolução do campo de batalha está apenas começando. As zonas de morte criadas por esses drones se tornaram uma característica fundamental do conflito.
À medida que a situação se desenvolve, a importância das unidades de UAV deve aumentar, determinando o curso da guerra de maneiras que nunca imaginamos. A partir de 2026, o conceito de zona de morte moldará drasticamente as operações de combate, tornando a adaptação e eficiência no uso de drones imprescindíveis. Será que os soldados estão prontos para essa nova realidade? Os tanques russos estão desaparecendo dos campos de batalha, não porque estejam obsoletos, mas porque estão sendo caçados. Drones FPV transformaram as linhas de frente em verdadeiros matadouros. Esses gigantes de aço que um dia definiram a guerra moderna agora fogem do combate. A Rússia não está mais enviando tanques para o campo de batalha, pois eles estão sendo destruídos antes mesmo de disparar. Isso não é apenas uma mudança tática, é o fim de uma era. De estrela em ascensão à armadilha mortal, e em meu for acabaram os tanques e o que isso significa para as guerras do futuro. Por volta de julho de 2025, o Estado-Maior da Ucrânia estima que cerca de 9.760 tanques russos tenham sido destruídos. O site independente Oryx, que rastreia perdas de equipamentos militares por meio de imagens e vídeos geolocalizados, registra 3.690 tanques perdidos. No início de 2022, o Instituto Internacional para Estudos Estratégicos estimou que a Rússia tinha cerca de 17.500 tanques em reserva. Se as cifras do Estado-Maior estão corretas, a Rússia perdeu mais de 55% de sua frota, em um ritmo de cerca de um tanque por dia. Mesmo considerando os dados mais conservadores do Oryx, que são incompletos devido à metodologia rigorosa do site, a Rússia perdeu um quinto de seu estoque de tanques em pouco mais de 1000 dias. A capacidade da Rússia de repor suas perdas com produção nova foi extinta. Novos modelos, como os T-90M ProRIV e T-72BM, estão sendo fabricados, mas a produção é insuficiente para acompanhar as perdas. Para lidar com essa realidade, a Rússia está retirando tanques mais antigos de armazenagem, reformando-os de forma apressada e enviando-os ao fronte, ciente de que se tornarão sucata nos campos de batalha do leste da Ucrânia. Um exemplo é o T-80BVM. Um lote desses tanques, considerados novos, foi entregue pela fabricante Uralvagonzavod em junho. No entanto, eles não eram exatamente novos. Trata-se de uma versão recondicionada do T-80B, em serviço desde 1976. Esse modelo conta com um canhão de 125 mm atualizado, capaz de disparar o míssil antitanque 9M19M em VAR, um motor melhorado, proteção ligeiramente superior, novas esteiras, equipamento de rádio renovado e outros detalhes. Contudo, ele ainda é essencialmente um tanque da era da Guerra Fria reformado, e a Rússia só consegue produzir algumas dezenas por mês. Além disso, imagens de satélite mostram que os estoques de tanques da Rússia estão drasticamente diminuídos, com modelos cada vez mais antigos sendo retirados, reformados e enviados para a linha de frente. Especialistas estimam que, em 2022, a Rússia recondicionou e produziu cerca de 1.500 tanques. Em 2024, esse número caiu para apenas 600, e para 2025, a previsão é que alcance apenas 400. A expectativa é que, na segunda metade de 2025, a indústria de tanques russa consiga cobrir no máximo 30% das perdas na Ucrânia. O que causou a transformação dessa arma, que durante décadas simbolizou a força militar, em algo mais semelhante a uma armadilha pesada e desajeitada? Durante o primeiro ano da guerra, a resposta reside nas táticas eficazes dos ucranianos. A Rússia entrou na Ucrânia em fevereiro de 2022 com aproximadamente 2.000 tanques, incluindo modelos T-72 e T-90. Cada um desses tanques, com 3 tripulantes e canhão estabilizado de 125 mm, pesa mais de 40 toneladas. Os tanques ucranianos, incluindo tanques T-64 fabricados localmente, também contavam com 3 membros na tripulação e canhão estabilizado de 125 mm. Primeiro, os ucranianos conseguiram fazer frente aos russos. Resumo da parte anterior: os tanques ucranianos, incluindo os T-64 fabricados localmente, conseguiram enfrentar o exército russo, levando a uma estagnação no combate. Ao longo dos meses seguintes, a contraofensiva ucraniana se intensificou,
empurrando as tropas russas de volta para as linhas de frente no sul e no leste da Ucrânia. Nesse momento inicial do conflito, os russos perderam cerca de 1.000 tanques, enquanto os ucranianos tiveram perdas de algumas centenas. Os armamentos que destruíram esses tanques eram em sua maioria convencionais, minas, artilharia, mísseis antitanque e outros tanques. Mas, conforme a guerra avançava, uma mudança inesperada ocorreu. Ambas as partes, especialmente a Ucrânia, começaram a utilizar pequenos drones, disponíveis online por alguns poucos centenas de dólares. Em questão de meses, a maneira de fazer guerra mudava para sempre, especialmente o papel dos tanques. Os drones FPV provaram ser a arma antitanque perfeita. Graças à sua capacidade de voar sobre os tanques e atacar de cima, eles acertavam os pontos onde a armadura dos tanques era mais fraca. No período anterior ao uso de drones, os engenheiros projetavam tanques pensando em ataques vindos da frente. Por isso, as armas pesadas dos tanques eram posicionadas nessa direção, deixando a parte superior desprotegida. Tomemos como exemplo o M1 Abrams dos Estados Unidos. Considerado um dos tanques mais poderosos do mundo, possui uma armadura composta que oferece uma proteção equivalente a 1.000 mm de aço na frente, mas apenas 25 mm na parte superior. Isso significa que um ataque certeiro de um drone, que pode custar apenas algumas centenas de dólares, consegue destruir um M1 Abrams, que vale 10 milhões de dólares e pesa 70 toneladas. Estranhamente, logo após a entrega dos primeiros M1 Abrams à Ucrânia em 2023, este cenário começou a se concretizar. Até a metade de 2024, a Ucrânia já havia retirado seus Abrams das linhas de frente, devido à crescente ameaça dos drones. Como será que a Rússia, com seus tanques antiquados, se sairá nesse novo campo de batalha, agora dominado pela tecnologia leve e ágil dos drones? A virada nos confrontos está apenas começando, pois o que pareceria garantido se transformou em um jogo mortal. Nos meses que seguiram a entrega do M1 Abrams à Ucrânia, em 2023, um fato surpreendente começou a se desenrolar. Em meados de 2024, os ucranianos retiraram esses tanques das linhas de frente devido à ameaça dos drones. Essa não era uma simples precaução, era uma necessidade premente em um campo de batalha transformado. Em junho de 2025, informações do Ministério da Defesa da Rússia afirmaram que dos 31 Abrams entregues, apenas 5 ainda estavam em operação. Mas não eram apenas os tanques dos Estados Unidos que enfrentavam essa crise. Os Leopard 2A4 e 2A6, fornecidos pelos aliados da NATO, também estavam se revelando vulneráveis aos ataques de drones FPV. Em outubro de 2024, relatos indicavam que mais da metade desses imponentes tanques estavam fora de combate e aparecendo com muito menos frequência nas fronteiras. Agora, se os tanques mais avançados do mundo mal conseguem resistir a esses novos ataques, imagine quão desastrosas têm sido as perdas para os tanques russos, que são geralmente inferiores. Uma impressionante proporção de 2/3 das perdas de tanques da Rússia é atribuída a esses ataques com drones. Isso obrigou a Ucrânia a recuar suas próprias forças blindadas, seguindo a mesma estratégia dos russos. O motivo? Proteger seus veículos dos terríveis zonas de morte criadas por esses drones. Curiosamente, a estratégia da Ucrânia não tem sido desastrosa como a da Rússia. De fato, a Ucrânia controlou a arte da guerra com drones FPV antes, recuando seus tanques com uma antecipação tática. Além disso, a Ucrânia se viu em uma posição defensiva contra a ofensiva russa desde o início de 2024. Criando um cenário em que os tanques, embora possam ser uma linha de defesa eficaz, são utilizados preferencialmente em ofensivas. No campo de batalha de hoje, seja atacando ou defendendo, os tanques e qualquer coisa que entre em uma zona de morte FPV se tornam presas fáceis. Durante a brutal ofensiva de verão da Rússia em 2025, essas zonas de morte se tornaram uma característica crítica da guerra, e sua importância só tende a aumentar. O futuro do combate pode estar prestes a mudar para sempre. Você já pensou em como isso transformará a guerra que conhecemos? A batalha nos campos da Ucrânia se transformou em um verdadeiro inferno de morte e destruição. As zonas de morte,
criadas pelos drones de primeira pessoa, FPV, se tornaram um pesadelo em constante crescimento durante a ofensiva russa de verão de 2025. Esses locais, que antes eram limitados, agora se estendem impressionantes até 10 milhas, tornando-se cruciais para os resultados das operações. Cada movimentação é meticulosamente monitorada, e a habilidade de conduzir táticas coordenadas é a chave para a sobrevivência. Conforme o canal de inteligência ucraniano, Officer, observou, até o início de 2026, o conceito de zona de morte dominará os campos de batalha. A natureza das operações de combate mudará radicalmente. Operadores de drones e unidades de infantaria terão que se adaptar, pois cada segundo conta. As zonas de morte são formadas quando qualquer lado acumula uma quantidade suficiente de drones, operadores e equipamentos auxiliares, saturando a área. Imagine estar no campo de batalha, com o zumbido constante dos drones na sua cabeça. Esses dispositivos não apenas sobrevoam, mas também atacam num piscar de olhos. Os soldados, confusos e aterrorizados, muitas vezes hesitam até para sair e aliviar a pressão. Os drones, equipados com granadas e explosivos, se tornam um espetáculo mortal, bombardeando bases inimigas e soldados desprevenidos. Com cada ataque, a linha de frente, antes cheia de tanques e armaduras, se transforma em cacos queimados de metal. Os métodos de produção evoluíram significativamente, aprimorando tanto o alcance quanto o poder explosivo desses drones. Com operadores cada vez mais habilidosos, a capacidade de devastar se intensifica. Armados até os dentes, soldados enfrentam um calor sufocante, sentindo o cheiro de pólvora no ar, e a pressão constante de cada movimento. Cenas de tanques destruídos se tornaram comuns, mostrando a fragilidade da força militar em um novo mundo de combate. Enquanto isso, o eco de um passado de guerra se mistura com um futuro incerto. Até onde esses recentes avanços e táticas mudarão as regras do jogo na guerra moderna? As perguntas permanecem, à medida que o cenário de batalha continua a se desdobrar. Cada decisão, cada ataque, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Como se preparar para um futuro que se transforma a cada dia? Dentro desse caos, a luta para sobreviver se torna mais intensa. O que acontecerá a seguir? A guerra na Ucrânia tem revelado uma transformação brutal no campo de batalha. Parte dos desafios enfrentados pelas tropas russas está diretamente relacionada ao uso cada vez mais letal de drones FPV. Essa nova tecnologia mudou a forma como enfrentamos a guerra, fazendo com que áreas que antes eram dominadas por ataques de artilharia e tanques agora se tornem zonas de morte mortais que se estendem até 10 vezes mais do que antes. O impacto disso na logística e nas operações de evacuação é devastador. Imagine estar na linha de frente, com os sons de explosões ressoando à sua volta. Transformar esse ambiente em um cenário de morte é mais fácil do que antes, pois os drones de ambos os lados não hesitam em atacar equipes de resgate médico. O desafio de retirar feridos tornou-se uma questão de vida ou morte, com muitos soldados, que poderiam ser salvos, perecendo antes de receber atendimento ou enfrentando amputações. Essa situação reverte décadas de progresso em tecnologia médica e protocolos de evacuação, onde a taxa de sobrevivência dos feridos está regredindo. Com a Rússia em ofensiva e a Ucrânia se defendendo, cada lado usa as zonas de morte de maneira estratégica. Cidades como Pokrovsk, Konstantinovka e Kupiansk se tornaram focos cruciais. A Ucrânia criou zonas de morte compactas, cobrindo os flancos norte, leste e sul dessas áreas. Observando mapas interativos, é possível perceber como os russos avançam lenta e custosamente até uma certa linha, apenas para serem paralisados pelas táticas ucranianas. O que faz os russos pararem em seu caminho? Que segredos estão escondidos nessas zonas de morte? No contexto atual do conflito, as forças russas têm enfrentado grandes desafios para avançar nas batalhas urbanas. Os mapas interativos que mostram as mudanças no campo de batalha revelam como os russos, a um alto custo, foram se aproximando de certas áreas nas bordas das cidades, apenas para se verem estancados. Essa pausa não é apenas uma interrupção, mas sim uma clara parada imposta pelas zonas de morte criadas pelos ucranianos.
Enquanto a Ucrânia conseguir manter um suprimento adequado de drones, operadores e pontos de apoio, a Rússia poderá continuar colidindo de forma sanguinária e sem sentido nas abordagens para essas cidades indefinidamente. Se a Ucrânia tivesse a força de mão de obra e um estoque de drones suficiente para cobrir toda a linha de frente, é bastante provável que a ofensiva russa já tivesse sido estancada permanentemente. Infelizmente, a situação é diferente. Em 2024, a Ucrânia produziu 5 milhões de drones FPV, com a ambição de chegar a 8 milhões em 2025. Apesar de impressionantes, esses números não são suficientes para garantir a cobertura da linha de frente por um período prolongado. Além disso, os analistas estimam que a Ucrânia enfrenta uma falta de pessoal de combate que varia entre 70 mil e 100 mil homens, o que torna impossível criar zonas de morte ao longo de uma linha de frente de 1.000 milhas. É precisamente nesses espaços entre as linhas que a Rússia tenta romper. Para contornar a resistência, os russos têm se concentrado em estabelecer zonas de morte FPV sobre rotas logísticas-chave, mantendo não apenas as cidades, mas também as zonas ao redor. Ao invés de tentar investir nas cidades de maneira suicida, como fizeram em fases anteriores da guerra com colunas de blindados e infantaria, agora, avançam de forma mais calculada pelos flancos urbanos. O objetivo é criar posições fortes, abastecidas com drones e operadores, para sufocar as linhas de suprimentos que chegam às cidades. Esse método se assemelha a um cerco tradicional, cuja intenção é desnutrir e esgotar as forças inimigas. Além disso, a maneira como os russos lidam com as zonas de morte ucranianas também passou por transformações. No início do conflito, os ataques russos envolviam colunas de veículos blindados tentando atravessar campos minados e enfrentar o fogo da artilharia. Hoje, a estratégia foi alterada. A infantaria é dividida em pequenos grupos de 2 ou 3 soldados, que avançam a pé, de motocicleta ou quadriciclo. Essa tática visa garantir um avanço mais sigiloso e menos vulnerável ao combate direto. E o que vem por aí? Se a Ucrânia não conseguir equilibrar sua defesa e sua produção de drones, poderão surgir situações inesperadas no campo de batalha. As zonas de morte podem se transformar em um verdadeiro pesadelo estratégico, onde a incerteza prevalece e até mesmo os melhores planos se tornam vulneráveis às ações adversárias. Prepare-se para o que está por vir. A guerra está longe de acabar, e as reviravoltas no campo de batalha continuam a moldar o destino de milhões. Os tanques russos, de gigantes a alvos fáceis. Os tanques russos, que antes dominavam o campo de batalha, estão desaparecendo. Não porque se tornaram obsoletos, mas sim porque se tornaram alvos de uma caçada implacável. Com a chegada dos drones de visão em primeira pessoa, FPV, o cenário mudou completamente. Em vez de intimidar, esses gigantes de aço estão fugindo do combate. Ao longo de 2025, a situação se tornou alarmante. Segundo estatísticas, cerca de 9.760 tanques russos foram destruídos ou incapacitados. Para entender a gravidade da situação, basta olhar para os números. A avaliação do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos indicava que a Rússia possuía cerca de 17.500 tanques, incluindo modelos modernos e outros mais antigos. Se as estimativas de perdas estiverem corretas, mais da metade desses veículos já foi perdida, e a produção de novos não é capaz de suprir essas perdas. Os tanques, que um dia foram símbolos de poder militar e inovação tecnológica, estão se transformando em armadilhas pesadas e ineficazes. O que levou a essa transformação? Nos primeiros meses do conflito, o exército russo avançou com força, contando com cerca de 2.000 tanques, uma força considerável. No entanto, o que se viu foi um colapso tático, à medida que as unidades ucranianas, com uma estratégia muito mais adaptada, começaram a usar drones. Drones de baixo custo tornaram-se as principais armas contra os tanques, atingindo pontos vulneráveis com precisão mortal. Um tanque, marcado por sua robustez, passou a ser um alvo fácil, e isso mudou tudo. Aos poucos, táticas adaptadas começaram a surgir. As tropas russas, que antes avançavam em colunas de veículos blindados através de campos minados e sob fogo de artilharia, mudaram de estratégia. Agora, distribuem suas tropas em pequenos grupos de 2 ou 3 soldados. Essa abordagem não só minimiza as perdas, mas também confunde as defesas ucranianas.
Os drones de reconhecimento observam esses grupos e, ao detectarem o movimento, as forças ucranianas atacam com drones e artilharia, expondo suas próprias posições. Neste cenário caótico, os avanços são seguidos de perto por pioneiros aéreos. A Rússia, então, pode bombardear essas posições expostas com sua artilharia, criando uma sequência de destruição que possibilita a captura de vilarejos antes esquecidos no mapa. O que antes era uma guerra convencional agora assumiu uma nova paleta estratégica, sendo chamada de pintura por números. À medida que os combates avançavam, os tanques russos começaram a ser usados de maneira cautelosa, como suporte para infantaria ou artilharia de baixa precisão. A expressão tanque cauteloso surgiu, refletindo essa nova necessidade de proteger esses veículos valiosos da ameaça dos drones. Eles são escondidos, lançando fogo contra posições inimigas antes de recuarem rapidamente para a segurança. Mesmo a Ucrânia adotou essa abordagem, reestruturando suas divisões blindadas. As tropas de infantaria, junto com veículos de transporte blindados, passaram a ser a linha de frente, enquanto os tanques assumem um papel secundário. Agora, as batalhas se travam em um ambiente diferente, conforme a tecnologia molda a forma como guerras são travadas. Como será o futuro dos tanques no campo de batalha? Estarão eles condenados a se tornarem relíquias da história militar, sucumbindo à evolução da guerra moderna? A situação dos tanques no campo de batalha mudou drasticamente. Os russos começaram a usar veículos que lembram algo de um filme pós-apocalíptico. Um desses é o chamado tanque tartaruga, uma enorme estrutura metálica sobre tracks, com um canhão exposto. Embora tenham uma aparência excêntrica, esses tanques mostraram-se mais eficazes na defesa contra ataques de drones, mesmo que ainda enfrentem desafios em campos minados. Ainda mais impressionante é o tanque zumbi, que foi avistado nas linhas de frente, sobrevivendo a impressionantes 60 ataques de drones antes de finalmente ser parado por uma mina terrestre. Essa resiliência exemplifica o tipo de armamento que os russos estão buscando aprimorar. Em exposições internacionais de armamento, como a IDEX 2025, eles promovem seu tanque T-90M Prorv, destacando suas características de proteção anti-drone e sistemas de guerra eletrônica. Além disso, o novo míssil anti-tanque Kornein, que possui tecnologia de controle remoto opcional, é uma clara indicação de que os russos não acreditam que os tanques se tornem obsoletos tão cedo. Por enquanto, os tanques russos deixaram de ser uma ameaça primária para os ucranianos, mas mantêm um papel crucial no armamento de combate. Eles evoluíram para se adaptarem a minas terrestres, mísseis anti-tanque e artilharia moderna. Ao longo do tempo, engenheiros vão desenvolver tanques que sejam resistentes a drones FPV. O que significa tudo isso para o futuro dos conflitos? À medida que as batalhas se intensificam, fica claro que os tanques, embora desafiem a obsolescência, estão em constante evolução. Qual será o próximo passo na adaptação das Forças Armadas ao novo campo de batalha, dominado por drones? A batalha pela inovação no campo de guerra está apenas começando. Em julho de 2025, a renomada 1ª Brigada de Tanques passou por uma reorganização que reduziu ostensivamente o número de batalhões de tanques de 3 para apenas 2, mas, em compensação, adicionou um 2º batalhão mecanizado que, em teoria, contava com 31 veículos de combate de infantaria. A 17ª Brigada de Tanques foi reestruturada entre outubro e novembro de 2024, diminuindo seu estoque de tanques, tornando-se a primeira das novas brigadas mecanizadas pesadas do exército ucraniano. Em dezembro, a 5ª Brigada de Tanques também fez sua própria reorganização. Essa mudança levanta a intrigante questão: a era dos tanques está chegando ao fim? A emergência das zonas de abate FPV os tornaram completamente obsoletos na guerra moderna? A resposta curta é não. Os tanques continuam sendo armas ferozes contra inimigos que não possuem a quantidade de drones FPV ou a expertise que a Ucrânia tem. Eles permanecem mortais em florestas e em outros locais onde os drones FPV não conseguem voar. A batalha prolongada pela floresta Serebriansk, perto de Seversk, é uma prova disso. Mais importante ainda, este conflito mostrou a habilidade de ambos os lados, especialmente os ucranianos, de se adaptarem às realidades do campo de batalha e de inovações que alteram a dinâmica da guerra.
Engenheiros de construção de tanques ao redor do mundo têm prestado atenção às lições tiradas do campo de batalha ucraniano, e inovações para contrabalançar os drones já estão surgindo. Tornou-se raro encontrar tanques que não possuam as chamadas cages de proteção, que são basicamente grades de arame instaladas sobre os tanques. Essas grades fazem com que os drones FPV explodam a uma certa distância da armadura do tanque, limitando o impacto do dano. Embora não ofereçam proteção perfeita, elas podem exigir entre 3 e 5 drones para efetivamente parar um tanque, em vez de apenas um golpe bem colocado em um ponto vulnerável. Os russos também têm apresentado veículos com formatos realmente bizarros, que mais parecem saídos de um filme de Mad Max. O chamado tanque tartaruga é um enorme pedaço de metal sobre trilhos, com uma arma exposta. Imagine estar em um campo de batalha, o cheiro de fumaça no ar e o som ensurdecedor de explosões. As lembranças de dias em que os tanques dominavam a cena agora parecem distantes, enquanto pequenos drones sobrevoam silenciosos, prontos para atacar. O que será que o futuro reserva para a guerra terrestre? Prepare-se para descobrir, pois a evolução da batalha está apenas começando. Em julho de 2025, a primeira brigada de tanques passou por uma grande transformação. O número de batalhões foi reduzido de 3 para apenas 2, mas, em troca, um segundo batalhão mecanizado foi adicionado. Em teoria, esse novo batalhão contava com 31 veículos de combate de infantaria. A 17ª Brigada de Tanques passou por uma reestruturação entre outubro e novembro de 2024, diminuindo seu estoque de tanques e se tornando a primeira de novas brigadas mecanizadas pesadas do exército ucraniano. Em dezembro, a 5ª Brigada de Tanques também se reorganizou. Isso levanta uma questão intrigante: será que a era dos tanques está chegando ao fim? As zonas de abate criadas por drones FPV tornaram os tanques obsoletos na guerra moderna? A resposta não é tão simples. Os tanques ainda são armas formidáveis contra inimigos que não possuem a mesma quantidade de drones FPV ou a expertise da Ucrânia. Eles continuam a ser mortais em florestas e áreas onde os drones não conseguem atuar. Um exemplo disso é a luta prolongada pela floresta Serebriansk, próximo a Seversk, que mostrou a eficácia dos tanques. O conflito também evidenciou a habilidade dos dois lados, especialmente os ucranianos, de se adaptarem às novas realidades do campo de batalha. Engenheiros de tanques pelo mundo têm aprendido com as lições tiradas da batalha ucraniana, levando a inovações para contrabalançar o uso de drones. Hoje em dia, é raro encontrar tanques que não possuam as chamadas cages de proteção, grades de arame que ajudam a proteger a armadura ao forçar a explosão de drones a uma certa distância. Embora não ofereçam proteção ideal. Essas grades fazem com que sejam necessários entre 3 e 5 drones para neutralizar um tanque, em vez de um único golpe em um ponto vulnerável. Os russos, por sua vez, têm apresentado veículos com designs excêntricos, semelhantes a algo de um filme futurista. O chamado tanque tartaruga é um exemplo, um enorme bloco de metal sobre trilhos, com uma arma exposta. Imagine-se em um campo de batalha, o odor da fumaça densa no ar, enquanto o estrondo ensurdecedor de explosões ressoa ao seu redor. As lembranças de uma era em que os tanques dominavam agora parecem uma memória distante, enquanto pequenos drones sobrevoam silenciosos, prontos para atacar. O que o futuro reserva para a guerra terrestre? Prepare-se para desvendar essa realidade, pois a evolução do combate está apenas começando.